Olá meninas, meu nome é Adriana, sou da Cildri Sublimados, Arte e Costura. Estou aqui para o nosso primeiro projeto, essa linda mini carteira. Na descrição você encontra o link para baixar as 10 artes de brinde. E também eu gostaria de pedir para que se inscrevam no nosso canal, curta e compartilhe. E também nos sigam em nossas redes sociais. Obrigada e vamos para o passo a passo. Primeiramente, depois de sublimar, recorte rente a arte. Porém, deixe uma sobra de 5 centímetros nesta ponta. Se você quer aprender a fazer a dublagem, eu vou deixar o link de um outro canal onde eles ensinam o passo a passo. Nós vamos precisar também de forro para essa peça. Aqui no meu caso eu usei o nylon 600 de uma cor que combine com a arte, né? Então é assim, uma peça de 18 por 12,5, outra de 12 por 9 centímetros. E também nós vamos precisar de um forro. Use o forro da sua preferência. No meu caso, eu estou usando tricoline. Então, eu cortei uma peça de 12 por 9 centímetros. E também é opcional, eu uso um pedaço de caixa de leite, uma peça de 12 por 7. Essa peça eu vou usar para estruturar a tampa.
Agora eu vou explicar como pôr o botão imantado. Onde marcamos o centro, vamos fazer uma marcação de 2,5 cm e pregar o botão. Se forem pregar o botão comum, deixem para pregar depois da peça pronta.
Então, meninas, agora tá pronto, ó, certo? Eu coloquei o botão imantado por dentro. Então, é assim. Então, agora nós vamos colocar a outra peça do botão. Então, eu faço assim. Quando vocês forem colocar, toma cuidado, que não pode prender essa peça aqui de dentro, ó. É só aqui, é só nessa aqui, ó. Nessa peça aqui, ó. Aí eu faço assim, ó. Eu abaixo a tampa, certo? E tento marcar aqui aonde o botão, o centro do botão parou. Não sei se dá pra vocês verem, ó. Ó, tá vendo aqui o centro do botão aqui? Aí eu coloco aqui e marco o lugar certinho onde ele vai casar. Aí eu marquei aqui, ó, bem aqui, certo? Eu já tenho uma base mais ou menos de quanto vai ficar a distância, né? Aqui, entre um e outro. É mais ou menos 1 centímetro, meio de cada lado. Aí, ó, toma bastante cuidado na hora de abrir, tá? Pra não pegar essa peça aqui, ó. Segura aqui. Aí eu vou fazer um cortinho aqui, bem pequenininho. Uns meio centímetro pra cá e um meio centímetro pra cá. Ó. Mas peguei só aqui, ó. Tá vendo? Se vocês verem, tá marcado aqui, ó. Tá vendo por dentro? Aí eu vou passar essa peça aqui. Ó. Encaixou, ela saiu aqui, ó. Tá vendo? Aí agora eu vou colocar essa pecinha aqui, né, pra travar, ó. Ó, tá vendo? Agora ficou pronto, ó. Aqui tá livre, certo? Ó, fecha bonitinho. Bom, então tem outra maneira de pregar com esse botãozinho aqui. Aí, esse aqui você coloca depois de pronta. Marca aqui o centro. Só que esse aqui, ele é mais pra baixo do que esse aqui, ó. Porque como ele aparece, a gente não pode colocar muito pra cima, né? Tem que pôr um pouco mais pra baixo aqui. Aqui, mais ou menos, eu medi aqui 1,5 centímetros. Daqui até aqui, certo? E aqui você centraliza ele e prega esse. Aí, depois, é o mesmo esquema do outro. Aperta o botão, marca aqui. Eu dou uma apertada nele, ele já faz uma marquinha. Aí eu venho e marco com a caneta o centro. E aí, você vai pregar lá no balancinho. Aqui, ó. Dá um pouquinho de trabalho, mas dá pra encaixar no balancinho, certo? E aí, prega, centraliza aqui certinho, de acordo com a tampa. Pronto, ó. Fica bonitinho também, ó. Tá? Então, é isso aí, meninas. Muito obrigada. E até a próxima.